Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Taxos Podcast, seu podcast de negócios, que sempre traz convidados especiais para a gente poder discutir temas que são temas de interesse, que são temas relevantes para você. E não poderia ser diferente, mais uma vez, um podcast aqui para vocês. Mas antes eu tenho que dar alguns lembretes para você. Ó, nós vamos estar no evento, que é o evento Viver de Recorrência, que vai acontecer, deixa eu pegar aqui na minha agenda aqui, nos dias 21, 22 e 23 aqui em São Paulo, um evento focado para você que é do mercado digital, para você que está entrando no mercado digital, para você que quer entender como é que você pode ter um negócio onde você cria uma estratégia de recorrência. Por exemplo, você sabe que para você que vende mentorias ou que vai vender mentorias, você tem uma recorrência ali, que é um programa de mentoria. Para você que tem uma plataforma, para você que vai lançar uma comunidade, você tem ali uma recorrência. Agora, como que você pode potencializar ali o seu mercado através de estratégias focadas em recorrência? Então, a Taxo vai estar presente lá, inclusive eu vou palestrar nesse evento, é o Viver de Recorrência ao vivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder consultar, para ficar mais fácil, mas faz total sentido você participar, porque vai ser um evento incrível, tenho certeza disso, tá bom? Dado o recado, com meu convidado Rodrigo Almeida, que é mentor de empresários focado em finanças, né? Na É isso aí, prática, Anderson. Rodrigo ensina empresários como fazer, como ter melhores resultados, como administrar melhor o dinheiro. É isso aí, aumentar o lucro do negócio, né? É Ter isso. mais caixa disponível que a galera mais persegue. Pois é. E uma coisa, por exemplo, que às vezes o empresário não se dá conta, é que quando ele se torna empresário, independente de qual seja a atividade que ele vai executar, ele precisa entender de finanças. E muitas vezes ele entende do negócio no sentido de entender como gerar resultado do ponto de vista de trazer clientes, de vender seus produtos, de vender seus serviços, de vender seu infoproduto, mas na hora que ele vai olhar a gestão do negócio dele, ele acaba não conseguindo entender muito bem. Então a gente vai tentar desmistificar algumas coisas aqui estrategicamente e vai mostrar para vocês aí como é que você pode aumentar o seu lucro. É isso aí, bora lá. Bora lá? Bora. Cara, eu estava dando uma olhada ali nas suas dicas, né? Uhum. Eu fiz até algumas anotações estratégicas aqui. Uma coisa que você fala é que faturamento é vaidade, né? Total. Explica para Total. nós Deixa eu te contar uma isso aí. história. Em 2003, eu trabalhava com consultoria. Né? 2003, um dos primeiros trabalhos de consultoria que eu tive. E aí, aqui em São Paulo era muito famosa uma empresa que vendia umas groselhas chamada Groselhas Milani. Você lembra dessas Sim. groselhas? Tinha até aquela vinhetinha, Groselhas Vitaminada Milani. E essa empresa exportava, era gigantesca na América Latina, tinha uma planta de funcionários gigantesca, tinha uma planta fabril gigantesca, então faturava milhões se eu tivesse que transportar para reais, né? E essa empresa, a gente estava sentada com um sócio que tinha acabado de comprar essa empresa. E ele falou por quanto ele tinha comprado essa empresa. E aí foi quando caiu a ficha. Ele tinha pago R$ 2.000 nessa empresa. Por quê? Ela tinha uma planta fabril gigante, tinha muitos funcionários, tinha um faturamento gigantesco, mas era incapaz de gerar lucro. Incapaz. E aí eu pensei, pô, entendi. Então não é faturamento que conta? Não, não é faturamento. É renda. Se a empresa não gera renda ou não é capaz de gerar renda futura, ela não tem valor nenhum. Ela não consegue manter as pessoas que fazem ela girar. Então, faturamento é vaidade. Então, você pode perseguir aumento de faturamento e ter renda nenhuma. Eu conheço dezenas, milhares A gente trabalha, né, com muita gente, mais de 20 mil alunos aí, e a gente vê muita gente perseguindo faturamento e às vezes não tem resultado no fim do mês. Não consegue tirar o dinheiro da empresa e colocar no próprio bolso. Só fica girando aquele negócio. Então, tomar cuidado com isso aí. Boa. A gente tem perfis diferentes de empresários, né? Uhum. Então, por exemplo, o empresário que começa atuando no mercado digital, que é um grande foco que nós temos aqui no nosso podcast e tal. Esse cara, ele percebe que ele consegue gerar ROI, né? Quando ele, por exemplo, investe nas campanhas, ele consegue ter ali uma rentabilidade baseada no que ele investiu nas campanhas. Mas quando a gente olha para o todo de um negócio, é muito mais do que apenas olhar o conceito de ROI. Com certeza. Primeiro conceito, e se tem muita gente no mercado digital aqui, é importante entender diferente de ROI e ROAS. Sim. Né? Tem Explica uma pra diferença galera. bem grande. O que é o ROI? O ROI é realmente o retorno líquido sobre um investimento. Então, você pega praticamente o lucro gerado por aquele projeto e divide pelo investimento que foi feito naquele projeto. Então, por exemplo, se você usou R$ 50.000 para trazer leads
e você teve 100 mil de lucro, no final você tem um ROI 2, que é 100 mil dividido por 50. Agora, o que a galera acompanha muito é o ROAS, que é o quanto de faturamento sobre o investimento em anúncio que está sendo feito. Isso tem muita diferença. Porque, por exemplo, se você pega os mesmos 50 mil de leads, então paga lá em anúncio 50 mil de leads e você tem 100 mil de faturamento. A pessoa, porra, eu tive ROI 2. Só que desses 100 mil, você tem que pagar a taxa de plataforma, tem que pagar impostos, tem que pagar o próprio anúncio e ainda tem que pagar toda a equipe que estava envolvida no processo até tirar um retorno, que aí vai ser o lucro. Então, muitas vezes você tem projetos que tem ROAS 2, né, que é faturamento sobre lucro, sobre investimento dividido por... faturamento dividido por investimento igual a 2, e você não tem lucro. Então, a pessoa trabalha naquele projeto, vê um dinheiro entrando muito maior do que o investimento em tráfego, só que ela não tem resultado. E qual a melhor forma dela acompanhar isso? Usar a planilha? Olha, tem várias formas de fazer isso, né? Começar por planilha é bom, pelo menos é melhor do que nada. Então, assim, uma planilha já é um primeiro passo, onde a pessoa começa a se organizar e entender um pouco mais os números. O que é importante é você organizar todos os gastos que vêm após o faturamento. Então, você entende que você tem uma linha de faturamento ali, que é o grosso que você recebe dos seus clientes. Junto disso, você tem que pagar as taxas da plataforma, você tem que pagar os impostos, você tem que pagar comissões para vendedores, você tem que pagar... Às vezes você manda algum produto, né, algum bônus, alguma coisa, você tem que pagar o envio daquele produto também. Tem várias coisas que vai colocando ali, fora as despesas fixas da empresa. Então, se a pessoa começar já a organizar isso de uma forma um pouco mais visível, o que está acontecendo, ela já começa a entender que aquele dinheiro que é investido, às vezes, em tráfego, em anúncio, ele não é 100% lucro quando ele volta em faturamento, né? E ela já começa a entender para onde está indo o principal dinheiro dela. Então, uma planilha já é um primeiro passo. E tem sistemas também que podem ser usados para isso. Entendi. Sobre margem de contribuição, né? Às vezes o empresário não consegue entender o que é uma margem de contribuição. Ótimo, ótimo. O que a gente pode explicar sobre esse assunto? Margem de contribuição. Eu acredito que seja um dos indicadores mais importantes de acompanhamento financeiro de uma empresa. O que é a margem de contribuição? É o quanto a sua venda está contribuindo para pagar suas contas e depois você retirar o seu lucro. Então, vou fazer aqui um paralelo com um produto vendido. Produto normal. A pessoa compra um produto por R$1, vende por 2. Muitas vezes o empresário pega e fala assim, comprei um produto por R$1, coloquei 100%. Ele fala, tive 100% de lucro. Primeiro que não existe isso, né? 100% de lucro não existe. O lucro é sempre calculado sobre o valor da venda. Então, não tem como você ter 100% de lucro, você não teria custo, né? Então, isso é uma das coisas que o pessoal faz. Mas, geralmente, é 100% de markup que eles colocam, né? Que é o valor adicional em cima do custo. Ou seja, aí, dobra. Isso, dobra o valor em relação ao valor de compra. E aí ele tem lá, comprou por R$1, vendeu por 2. E muitas vezes ele acha que essa diferença dos 2 para o 1, né? 2 no valor de preço de venda para o 1 de compra, ele é todo margem. Mas não é. Por quê? Por exemplo, você vai pagar imposto sobre isso. Muitas vezes você tem comissões ali. Às vezes você recebeu pelo cartão de crédito, você tem que antecipar isso, tem as taxas de antecipação. Então tem várias outras coisinhas que você vai colocando ali. Quando você pensa que não, aquele R$1 foi todo consumido, às vezes, por aquelas pequenas coisas que foram sendo colocadas, né? Então, quem trabalha, por exemplo, com marketplace, paga 20% de comissão, 16% ainda antecipa. Então, isso aí é uma fatia grande que sai do valor de faturamento. E a margem de contribuição, ela é o quê? A margem de contribuição é que realmente aquela venda está agregando para o negócio. Então, vendi por 2, tirei os impostos, as comissões, embalagens, tudo que estava envolvido, inclusive o custo do produto, ou no caso do mercado digital, o custo de aquisição daquele cliente para a venda daquele produto, eu fico com a margem de contribuição. Então, aquele valor é como se fosse um primeiro lucro bruto gerado para o negócio. Depois daquele lucro, uma vez somado todos aqueles lucros por todos os produtos que foram vendidos, seja infoproduto, seja um produto físico ou um serviço, somado tudo isso, você vai pegar aquele bolão e pagar as despesas fixas do negócio, folha de pagamento, vai pagar contabilidade, vai pagar todas as outras coisas. E aí vai sobrar o lucro do negócio. Então, a margem de contribuição é muito interessante você acompanhar para você entender qual que é a sua performance de venda. Como que está a sua... Se tiver um indicador financeiro que mede a capacidade da área de vendas e vender bem, é a margem de contribuição.
Porque quanto maior a margem de contribuição, melhor a galera tá trabalhando para aumento mesmo de resultado final no negócio. Boa. Pedi um pouquinho para só diminuir um pouquinho o meu retorno aqui do fone, que tá um pouquinho alto para mim. E eu não sei se o meu microfone tá estourando, ele tá dando uns... Não, mas É normal esse? o retorno que a gente recebe aqui é diferente do, Ah, é? Tá. do que vai para... Tá bom. É só nosso retorninho aqui. Maravilha. Fala de novo aí, deixa eu ver. 1, 2, 3. Isso, agora tá mais tranquilo. Tá, joia. Maravilha. Então vamos lá. Nós falamos sobre margem de contribuição, né? E falamos um pouco sobre o exemplo de produto. Quando a gente vai para o mercado, por exemplo, digital, Uhum. essa margem de contribuição ela é muito menos previsível, né? Total. Por que acontece? Não que seja totalmente previsível quando a gente pensa numa indústria, né? Mas, por exemplo, a indústria ela foi lá e fechou, ela setou qual é o preço de venda. Então, Uhum. se ela está fabricando um produto que custa 50, ela está vendendo por 100, então ela sabe que está colocando ali, né, o 100%, 50% ela vai ter de custo e depois ela vai tirar os demais custos para poder chegar à margem, enfim, que seja lá, que sobe lá 20% de margem de contribuição, exemplo. Perfeito. Mas ela sempre está vendendo por 100 e ela sabe que o custo de produto lá vai ser 50 para aquele produto. Quando a gente vai para o mercado digital, às vezes o cara pode gastar pouco de tráfego, ele pode gastar absurdamente alto, inclusive ter uma margem negativa, né? Ou seja... Total. Acontece muito isso. Então, existe uma diferença entre a eficiência de venda, por exemplo, orgânica da patrocinada no mercado digital. Sim. Quando a gente vê as pessoas que trabalham muito mais com orgânico, elas investem muito menos em tráfego e aquela venda que eles conseguem tem uma margem muito maior. Sim. É geral, né? Geralmente acontece isso. Quando você vai para o patrocinado, aí você tem duas vertentes. Tem as pessoas que trabalham mais com lançamentos e pessoas que trabalham mais com perpétuo, com venda todos os dias. A imprevisibilidade geralmente está mais em quem trabalha com muito mais lançamentos. Por quê? Porque você tem todo aquele processo de prospecção do lead, em que você fica trabalhando na prospecção, durante 30, 45 dias. Quando você faz lançamento, você tem uma expectativa de faturamento. Você não tem uma ideia exata de quanto você vai fechar de faturamento. Aí vem aquele faturamento, você paga seus leads e sobra aquela margem de contribuição. Quando você trabalha no perpétuo, ele tem um risco alto também, mas ele é um pouco reduzido porque você no dia a dia está vendendo. Então você vai calibrando esse tráfego e o retorno do seu faturamento. Por isso que uma das estratégias que estão sendo usadas muito no mercado digital hoje é uma estratégia mista entre lançamentos e vendas no perpétuo. Por quê? A venda no perpétuo, ela traz para você uma certa estabilidade e previsibilidade para o negócio, ao mesmo tempo que o lançamento traz picos de receita e injeta muita margem quando é feito de uma maneira correta. Então, a gente vê cada vez mais as pessoas que estão trabalhando no mercado digital também trabalhando de uma forma mais profissional. Porque eles estão percebendo que se o empreendedor digital ele não começa a pensar com uma cabeça de negócio, ele começa a ter problemas de resultado. Sim. Né? Você está falando aqui, eu estou rabiscando aqui, né? Eu fiz um rabisco aqui, vamos ver se dá para aparecer aqui na minha câmera. Aparece na câmera, beleza? Então aqui, por exemplo, ó, eu fiz aqui um rabisco que representa os picos de receita que o lançamento tem. Então, por exemplo, você vê lá, do mês 1 ao mês 12. Dá para ver? Aí temos os picos de receita. Então, ou seja, você começa a fazer o lançamento, pá, chegou ali, abriu o carrinho, teve um pico de receita, você vai ter um residual tal, que vai caindo e de repente a receita praticamente zera daquele infoproduto. Você vai ter um novo pico quando você fizer um novo lançamento. Considerando de 1 a 12 meses, talvez você tenha 3 ou 4 lançamentos durante o ano ali. Ou seja, fazer um lançamento a cada 3 meses ou a cada 4 meses, dependendo da sua estratégia. Só que nós temos uma linha aqui que cruza, que é uma linha de custo fixo do seu negócio. Para você poder alavancar o seu negócio, você vai carregar um custo fixo. Essa linha de custo fixo, ela tende até a crescer, inclusive, nos períodos pós-lançamento, que é quando você vai entregar aquilo que você vendeu. Certo? Perfeito. Então, por exemplo, eu vou lá e fiz o lançamento e eu tenho, por exemplo, entrega de aulas ao vivo, eu tenho ali o acompanhamento que é dado para as pessoas que se inscreveram naquele lançamento. O que vai rolar? Vai rolar que eu vou ficar 3 meses, muitas vezes, entregando, dando suporte para essa galera, mantendo o time para poder atender, né?
e eu vou também ter um custo fixo de plataforma, eu vou ter um custo fixo de equipe para poder manter um tráfego orgânico, às vezes você precisa fazer distribuição de conteúdo contínuo pago, então você vai ter um custo ali do gestor de tráfego para fazer isso. Se você, pegando esse exemplo aqui, se você não olhar para o seu fluxo de caixa, você começa a ter uma visão muito míope financeira, né? Total. Quando a gente compara, por exemplo, uma empresa que trabalha exclusivamente com lançamentos, você pode comparar assim no mercado tradicional, porque eu trabalho tanto com o mercado digital quanto no mercado tradicional. Então, assim, no mercado tradicional, o que a gente vê? Por exemplo, empresas que estão em região turística. Então, empresas em regiões turísticas onde ela tem pico de vendas. Janeiro, fevereiro, julho, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, que são as épocas de férias. Então, é lá que eles têm picos de vendas. Só que eles têm que pagar aluguel durante o ano inteiro, né? Assim como uma empresa que trabalha também no mercado digital tem que trabalhar ali com a sua folha de pagamento, com o seu suporte, com as pessoas da equipe e tudo mais durante o ano inteiro. E essa receita, esse pico de receita que ela tem que suportar todos aqueles períodos que ela não tiver mais receita, né? Então, qual que é a tendência e qual que é a orientação sempre que eu dou para esses negócios, né? É reduzir ao máximo esse risco. Como que você reduz esse risco? Você diversifica a fonte de receita. Então, se você só tem fontes de receita por picos de lançamento, o que você pode gerar de recorrência, como você estava colocando aqui na introdução, né? Para conseguir fortalecer o negócio e ele se sustentar pela recorrência, ou até dar um certo lucro através da recorrência e depois picos de lucro com o lançamento. E aí você tem um negócio mais forte. Agora, se você tem um negócio que dependa inteiramente de campanhas pontuais, você tem um negócio de altíssimo risco. Digamos que no momento que você faça aquela campanha que você está esperando tanto, dê alguma mudança de algoritmo em alguma plataforma que você depende muito para anunciar, e isso acabe com o seu resultado. Se você tinha resultados a cada 3 meses, você vai ter resultados a cada 6 meses. E aí, como você vai suportar 6 meses de despesa fixa no seu negócio? Então, quanto mais você dilui esse risco, melhor para o negócio. Boa. E outra coisa também que a gente tem que olhar é toda a gestão de fluxo baseado nos prazos, tanto de recebimento quanto de pagamento. Então, vamos pegar novamente o exemplo aqui, deixa eu levantar aqui minha folha aqui, vou ver se fica visível, tá visível? Então, por exemplo, quando você olha aqui, na hora que você faturou, tá? O que acontece? Você teve a receita aqui, certo? Vamos imaginar, por exemplo, que a data do seu lançamento foi dia 10/8, por exemplo. No dia 10/8, você teve um pico de receita que foi a venda. Só que você vai levar, muitas vezes, pela plataforma, dependendo da plataforma que você vai vender, você vai levar 30 dias para receber esse valor. Só que quando você vai fechar o mês, para você pagar os seus impostos, você já vai fechar o mês ali na virada do mês. Então, ou seja, a avaliação do seu faturamento para fins de definir qual é o valor dos seus impostos vai levar em consideração o regime de competência. Só que o valor que você vai receber, ele vai ser levado em consideração no momento que você tem um dinheiro em caixa. Então, qual o primeiro problema que você pode ter? Você pode ter um descasamento, muitas vezes, da data de saque versus quando você vai pagar o seu imposto. Aí é uma coisa que você precisa pensar, porque você vai ter outros custos também que você vai ter que pagar, a equipe que você manteve, a galera que está te ajudando no suporte, só que você vai receber depois de 30 dias. Aí você tem esse fator. Só que você tem um outro fator também, que é você antecipa o valor, você paga os juros pela antecipação desse valor. E aí você corre o risco também de ter um efeito contrário, que é você gastar o dinheiro antes de você efetivamente pagar todas as despesas daquele dinheiro. Por exemplo, vamos imaginar que você fez o seu lançamento, você vendeu bem, aí você antecipa o valor. E aí uma semana seguinte você está antecipando o valor todo. Beleza, você antecipou tudo, gastou todo o dinheiro, mandou seu prolabore, mandou lá o dinheiro para... comprou seu carro lá porque foi bom o lançamento. Na hora que você vai pagar o imposto, cadê o dinheiro do imposto? Não tem dinheiro do imposto? Ou você vai ficar 3 meses sem lançar e cadê o dinheiro para sustentar o seu fluxo de caixa no momento em que você tem baixas vendas? Então... E aí o que começa a acontecer, né? A pessoa começa a depender de aluguel de dinheiro. São os juros, né? Você antecipar o dinheiro da plataforma e aí você começa a aumentar o custo, a despesa do seu negócio. Exatamente. Né? Porque você começa a antecipar. Qual que é a taxa de antecipação? 3%? 2,5%? 4%?
mais 4% daquele valor de faturamento total que você está perdendo. Então, cada coisinha que você vai colocando por falta de gestão financeira vai corroendo um pouco o seu lucro. E é importante a galera entender aqui, uma das coisas que eu bato com todos os setores, todos, é a diferença de uma empresa da capacidade dela de gerar dinheiro com dinheiro disponível. Capacidade de gerar dinheiro é uma coisa muito diferente de dinheiro disponível. Então, se você pega uma pessoa, por exemplo, vamos pegar aqui, fazer um paralelo bem concreto, assim, uma pessoa que trabalha para uma empresa, ela é mandada embora, certo? Ela é capaz de gerar dinheiro? Não. A partir do momento que ela foi mandada embora, ela não está mais gerando dinheiro, não tem mais salário. Mas se você pegar na carteira dela e abrir a conta corrente dela, pode ter dinheiro lá dentro, não pode? Sim. Pode. Por quê? Porque esse dinheiro foi gerado em algum momento, ele está lá. Significa que ela pode gastar todo aquele dinheiro? Também não. Por quê? Ela tem aluguel para pagar, tem às vezes escola do filho, tem outras coisas para fazer. Então, existe uma diferença entre capacidade de gerar dinheiro, que seria o salário gerado por essa empresa, para o empresário, do dinheiro disponível, que é o caixa. Então, eu gosto de trabalhar muito separado as duas coisas, que é o lucro do caixa. Então, a empresa gera lucro, ela tem capacidade de gerar renda, beleza. Então, joia, está no caminho certo. Como que eu faço a gestão desse lucro de forma eficiente para que eu sempre tenha caixa disponível para pagar minhas contas? Que é o que você disse agora. Então, você pode até ter um lançamento que gerou um lucro muito bom naquele mês. Só que você tem que estar prevendo quando que caem as contas. Qual é o vencimento de cada conta para que você tenha dinheiro para pagar as contas em dia. Senão, a multa do pagamento atrasado, a necessidade de antecipação de dinheiro de alguma plataforma vai corroer o dinheiro desse empresário. Exatamente. E tudo isso vai acabando e vai somando ali nas despesas que você tem, né? E vai tirando a sua rentabilidade, né? É isso um aí. fator que você precisa, de fato, considerar. Mas quando a gente fala sobre essa questão do lucro, isso é difícil de um empresário entender. Mas o dinheiro que está na sua empresa não é seu. Mesmo que a empresa seja somente sua. Mesmo que você seja o único dono do negócio. Mas o dinheiro que está na sua empresa, ele não é seu. Ele passa a ser seu depois que você distribui esse dinheiro para você. Depois que você repassa esse dinheiro para você. Ah, mas qual é a diferença do conceito em relação a isso? Eu só vou lá e faço a transferência, dinheiro para minha conta e o dinheiro é meu. Então, não. O dinheiro, ele tem que cumprir o fim do negócio. Qual é o fim dele? Ele tem que pagar as despesas todo do negócio. Ele precisa estar disponível para a sustentabilidade do negócio. Então, o ato de você transferir o dinheiro significa que tem que ser um ato com responsabilidade. Porque numa visão míope que o empresário tem, ele acha que o dinheiro que entrou lá, ele pode fazer o que ele quer. Uhum. Porque a empresa é minha, eu mando e desmando, eu retiro o dinheiro. Uhum. Só que quando a gente vai na prática, esse dinheiro que ele está administrando mal e está levando para a pessoa física lá no momento errado, esse dinheiro depois faz falta para o negócio. E às vezes você tem o que a gente chama de empresário rico e empresa pobre. E aí depois a empresa pode quebrar, ou ela pode sofrer os danos da falta do dinheiro, que é trazer um dinheiro mais caro, porque depois que ele fez a retirada, ele não quer devolver o dinheiro lá, né? Ele faz a retirada, mas depois ele não quer devolver o dinheiro, tipo, emprestar o dinheiro para a empresa de volta lá, se faltar caixa, por exemplo, né? Aí ele fala, não, mas é porque eu já gastei o dinheiro aqui, ou porque o dinheiro tá investido aqui e tudo mais, ele não quer devolver o dinheiro, né? Só que ele vai lá buscar esse dinheiro lá no mercado financeiro. Sim. A gente vê muito isso no mercado digital, principalmente quem trabalha no nicho de renda extra, tem bastante esse negócio de você mostrar a prosperidade para conseguir vender mais. A gente vê bastante isso, né? Nas redes sociais e tal. E muitas vezes entra um dinheiro... Né? Criar autoridade. Muitas vezes entra um dinheiro ali de um faturamento, de um lançamento, de uma venda recorrente, a pessoa vai lá e compra um carro super luxuoso com o faturamento da empresa. E aí o que acontece? Não consegue pagar mais as contas, só consegue pagar o carro, mais nada, né? E aí, isso daqui é uma coisa que eu recebo, isso, Anderson, acontece em todos os nichos, não é só no mercado digital, em todos os nichos. Pode ser setor de serviço, loja, pode ser um restaurante, pode ser um delivery, pode ser um salão de cabeleireiro. Sempre existe essa dúvida, que é o quê? Quanto que eu posso retirar do meu negócio? Quanto que eu posso retirar de renda do meu negócio? Qual que é o limite para não prejudicar? E aí eu sempre faço um paralelo que é o seguinte. Imagine que seu negócio é como se fosse o seu filho, como se você tivesse uma casa e morasse com seu filho.
E seu filho é o único gerador de renda dessa casa. Ele sai para trabalhar todo dia e traz um dinheiro para você. E aí vocês vivem com aquele dinheiro. Só que em algum momento, aquele seu filho, ele consegue, por exemplo, só comprar um prato de comida por dia. O que você vai fazer? Você vai comer o prato de comida e deixar seu filho sem? Ou você vai deixar seu filho comer o prato de comida? Porque se você comer o prato de comida, seu filho vai sair fraco para trabalhar no dia seguinte. Talvez ele não produza tanto. E aí, quando ele voltar para casa, ele vai trazer meio prato de comida. E aí, o que você vai fazer? Você vai comer de novo? Aí ele vai sair e vai trazer meio, um quarto. E de repente, não tem mais prato de comida. E isso acontece o tempo todo. Então, os empresários, eles não têm, muitas vezes, esse acompanhamento para ter essa sensibilidade e visão do que ele pode fazer com o próprio negócio. E às vezes ele mata o próprio negócio. Ele que seria o principal motivador para o crescimento do negócio, o cara que deveria puxar aquele negócio para crescer cada vez mais, é um cara que sem querer, muitas vezes sem querer, está matando o negócio aos poucos. E como você falou, isso não é inerente somente de um mercado, de um nicho e tal. Isso é qualquer tipo de negócio que você tem, você pode cair nesse risco e você pode ter problemas. Eu conheci um empresário no mercado de construção que tinha vários depósitos de construção. E o que aconteceu? Ele cresceu bastante, né? Então, como ele comprava muito material, então, ou seja, ele tinha amplo controle, né, sobre esses materiais. E ele começou a consumir parte do seu estoque para poder construir casas. E aí o que aconteceu? Por não ter uma noção do que ele podia gastar, aquele valor que ele foi girando do estoque, né, construindo casas, imobilizando esse dinheiro, depois fez falta no momento que ele foi ficando sem estoque, porque parte, né, ele não conseguiu repor, né, o negócio também tinha outros custos, tudo mais, além disso ele, né, continuava vivendo e fazendo outras retiradas além de construir casa, e sem entender, por exemplo, que o negócio dele não tinha a capacidade financeira para poder fazer aquelas construções que ele estava fazendo. Porque você pode retirar do negócio como renda, você faz uma transferência, ou tem várias formas de você retirar dinheiro de uma empresa. Vamos lá. Primeira, você faz uma transferência para sua conta corrente. Se você tiver duas contas, né? A conta da empresa, muitas vezes, é uma conta só e o empresário mistura tudo. Mas se você tem duas contas, uma forma de você tirar o dinheiro é você transferindo da conta da empresa para a pessoa física. Isso é uma forma. Segunda forma, você pagando suas contas pessoais na conta da empresa. É uma outra forma de você retirar também. Eu recebo muito, assim, Rodrigo, eu não sei o que está acontecendo, faz 2 anos que eu estou no meu negócio aqui, eu não retiro R$1 do meu negócio. Eu falo assim, não é possível. Mas você vive do quê? Eu falo, não, eu vivo do meu negócio. Então, peraí, como você não está tirando R$1? Quer dizer, a pessoa está pagando todas as contas dela na conta da empresa, né? Que é a famosa mistura das finanças pessoais com as finanças do negócio. Sim. E o terceiro é você usar os insumos do negócio, matéria, funcionário, produto que você comprou para revenda, você consumir. Isso também é uma retirada do sócio. Então, qualquer coisa que você tire da empresa e vá para você, de alguma forma, é uma retirada. E isso vai somando. E aí, você não pode sair retirando indiscriminadamente, porque senão você mata a empresa. Porque a empresa ela tem uma capacidade de geração de renda. Né? Você não pode... a empresa faturou 100 mil, vou lá arranco 100 mil. Não, e aí? Você vai comprar produto? Você não vai comprar lead depois? E aí? Como vai funcionar? Né? Então, tem todo esse processo de cuidado aí que o empresário pode ter para garantir que as finanças estejam saudáveis. 2 âmbitos, né? Ele, como pessoa física, fala assim, olha, peraí, qual que é o meu papel aqui para ajudar a empresa a crescer? Ele tem que estar questionando isso o tempo todo, né? Senão, ele pode simplesmente virar como se fosse mais um... Digamos assim, a gente já tem muita pressão na sociedade, né? A gente tem muita pressão para fazer um negócio dar certo. Muitas vezes a gente não tem a ajuda do governo que precisa, muitas vezes a gente não consegue encontrar mão de obra qualificada, o cliente está cada vez mais exigente, tem um monte de coisa exigindo da gente ser cada vez melhor, né? Agora, o empresário não pode jogar contra. Se o empresário jogar contra, aí lascou o sistema inteiro, tá? Então, assim, o empresário tem que ser aquele fator motriz que tem que olhar para o negócio e falar assim, peraí, qual é a decisão que eu tenho que tomar aqui nesse negócio para que ele cresça mês que vem? Esse é o papel principal dele. Oh. E para a gente poder alinhar essa questão de insumos, né? Então, você falou que ele pode estar consumindo os insumos da empresa dele. Então, ou seja, quando ele vai lá e pega o estoque, ele está consumindo insumo.
Total. Quando ele vai lá e pega pessoas do time dele e começa a colocar para poder fazer coisas pessoais e tudo mais, ele está consumindo insumo. Sim, Isso vai gerar impacto financeiro de uma forma ou de outra. de uma forma ou de outra. Porque se você está pegando recursos da empresa para trabalhar para você, pessoa física, assim, cada pessoa que está trabalhando em uma empresa, eu gosto de trabalhar esse raciocínio com os empresários que eu trabalho. Então, assim, é como se não existisse despesas ou custos, é como se tudo fosse investimento. Isso, como que eu gerou esse raciocínio para mim? Quando eu comecei a trabalhar em empresa, seguindo carreira dentro de empresa, mesmo na área administrativa, como consultor lá dentro, e seguindo carreira executiva, etc e tal, eu tinha uma cabeça muito que era o seguinte: se eu gerar muito resultado para a empresa vai investir mais em mim. Então eu tinha essa cabeça. Então eu queria ser um funcionário de ROI 50, ROI 100, porque se a cada real que a empresa colocar eu devolver 50, ela vai dar cada vez mais real para mim. E eu vou ganhando responsabilidade e vou crescendo na empresa. E isso deu certo. Agora, você como dono de um negócio, você pode ter esse raciocínio também. Então, cada recurso que eu estou colocando dentro do meu negócio está sendo 100% aproveitado para gerar resultado para o meu negócio? E aí você cai nesse ponto. Se você começa a retirar recursos do negócio que não vão gerar resultado para o negócio, você já sabe que você está prejudicando esse processo de retorno sobre aquele real que você investiu ou que você gastou na sua empresa. Então, uma vez que você tira um funcionário para trabalhar com o seu projeto próprio, ele vai deixar de trabalhar ou se desenvolver naquele projeto para ser mais eficiente, para você ser mais competitivo, para você gerar mais resultado. Então, se você tirou aquela pessoa, e aí? É um desvio de função. Desvio de função, né? A gente sabe que já é difícil trabalhar focado. Se perder o foco, mais difícil ainda. Então, a gente tem muito desafio. Então, a gente tem que estar trabalhando sempre muito alinhado com o direcionamento e crescimento do negócio. Onde você quer chegar, o que você quer fazer e mobilizar os recursos para isso. Boa. Vamos fazer aqui um bate-bola de alguns conceitos para o pessoal poder entender, né? Então, primeiro conceito, a diferença entre o ativo e o passivo. Ativo e passivo. Muito bom. Ativo, vamos lá. Passivo, gente, é tudo aquilo que você compra que vai te gerar mais despesa do que vai te gerar algum resultado. Então, as empresas, principalmente as empresas grandes, elas estão saindo um pouco dessa estrutura de ficar acumulando muitos passivos. Então, antigamente, você tinha empresas de telecom, fábricas, etc., que tinham aquelas estruturas enormes, né? Então, você comprava imóveis, você comprava os veículos, você comprava tudo. Isso são os passivos. Então, uma vez que você compra tudo aquilo, você vai ter que pagar o quê? Você vai ter que pagar impostos daquilo, manutenção daquilo, você vai ter que manter tudo aquilo funcionando, né? Então, isso gera um desgaste. E aí, gera um desgaste de dois tipos. Um desgaste financeiro, que você tem que manter fazer a manutenção desses itens, desses bens da empresa. E um outro desgaste de atenção, de foco. Então, você, além de você gastar dinheiro, você tem que ficar preocupado com isso. Agora tem que mandar isso para manutenção, agora tem que fazer. Então, isso tira o seu foco do crescimento do negócio. Então, não é legal. As empresas entenderam que isso não faz tanto sentido mais. Tanto que hoje existem empresas, e você, se eu não me engano, você tem uma linha de BPO aqui dentro também, Sim. né? Então, o que é o BPO financeiro? Né? Você poderia ter, por exemplo, um funcionário dentro da sua empresa, equipamentos, sistemas, etc., dentro da sua empresa para você fazer o acompanhamento financeiro. Aí surge uma empresa e fala assim, não, deixa, você não precisa contratar um funcionário, ter um passivo trabalhista ou algo do tipo relacionado, porque você pode terceirizar isso, eu vou ser muito mais eficiente com você e você vai pagar menos por isso. Então, com essa linha, surgem o quê? As empresas que terceirizam serviço, que terceirizam mãos de obras importantes e equipamentos também. Então, hoje, as empresas, quando você começa a olhar, as empresas elas não querem ter passivo. As empresas elas estão abrindo mão de ter passivo. Por quê? Porque é risco. Passivo é risco, é perda de atenção, é perda de foco. Então, as empresas estão alugando a frota de veículos, elas estão alugando os galpões de produção. Então, as empresas não têm mais essa pegada de ficar, o meu patrimônio. Já mudou bastante essa questão, né? Antigamente, as empresas, inclusive, eram valoradas. O valor das empresas era visto de acordo com o patrimônio que elas tinham. Hoje em dia, não. Hoje em dia, uma empresa recém-aberta, com um ano, se ela tem um potencial gigante de crescimento, ela já é valorada em 100 milhões. Então, assim, não tem mais essa pegada, né? E o ativo é tudo aquilo que você investe. O ativo é o quê? É aquela ação que você faz nessa empresa, que você coloca dinheiro
pensando em um retorno. Um ativo mais simples possível é um investimento. Né? Você vai lá, sei lá, coloca um dinheiro no CDB. Vai lá, coloca R$1.000 no CDB. Aquilo é um ativo. Por quê? Aquele dinheiro, daqui a pouco, ele vai retornar com juros para você. Né? Você vai trazer um resultado adicional para você. Então, as empresas estão cada vez mais trabalhando na linha de onde eu posso investir meu dinheiro do que deixar ele parado. Acho que essa é a grande pegada dos dois. Boa. Conceito de liquidez. Liquidez, cara. Liquidez, vamos lá. Liquidez é a sua capacidade, a sua facilidade de ser vendido ou vender, digamos assim, né? Então, o que é uma empresa que tem alta liquidez? É uma empresa que tem uma facilidade de ser vendida, por exemplo. Vamos lá. Vamos pegar vamos pegar 2 cenários aqui diferentes. Digamos que você tenha um restaurante com 10 funcionários, você fature 100 mil por mês, você tem todo um processo produtivo ali que depende de algumas pessoas para fazerem a produção daqueles pratos, você tem que ter um gerente ali para cuidar, você tem que ter toda uma estrutura física, você tem que ter todos aqueles equipamentos ali dentro, etc. Isso aí vai definir que é uma empresa de baixíssima, altíssima liquidez. Baixíssima liquidez. Por quê? Porque é uma empresa provavelmente que vai ter... A gente está falando do ponto de vista de empresa, né? Esse é o ponto Sim. que você colocou, né? É uma empresa que vai ser difícil de ser comprada. Uma pessoa que vai chegar ali vai ter que falar, putz, eu vou ter que assumir essa operação, vou ter que entender da operação, vou ter que comprar toda essa estrutura, vou ter que assumir um passivo trabalhista que tem aqui dentro, dentre outras coisas. Então, é uma empresa que é mais difícil de ser vendida, digamos. Uma empresa que é fácil de ser vendida, empresa do mercado digital, por exemplo, dependendo da empresa, ela é facilmente vendida, ela tem uma alta liquidez. Então, como que funciona isso? Se você é o especialista da sua empresa, se você é a cara da sua empresa, tudo gira em torno da sua empresa. Se vier uma empresa terceira para comprar a sua, ela vai ver a sua empresa como altíssima liquidez ou baixíssima liquidez? Né? Altíssimo valor agregado ou baixíssimo valor agregado? Provavelmente baixíssimo. Por quê? Porque toda empresa está centralizada em torno do dono. Ela não funciona sem o dono. Você tira o dono, ela não tem valor nenhum. Agora, o que seria uma empresa digital, por exemplo, de altíssima liquidez? É uma empresa que consegue funcionar sem depender tanto do dono. Então, ela não tem tanto a cara do dono, ela consegue rodar os processos sem o dono, ela tem um processo de venda rodando sem o dono, de prospecção de clientes sem o dono, tem um processo de faturamento, todos os processos internos rodam sem depender inteiramente do dono. Claro, o dono ele sempre ajuda no crescimento da empresa, mas ela não é dependente. Aí, uma empresa externa pode falar, opa, isso pode ser um bom negócio para mim. E aí ela fala assim, pô, essa empresa aqui é mais fácil de comprar, é mais fácil de gerar valor. Então, essa empresa se torna uma empresa de altíssima liquidez. Bom, imobilização de capital. Imobilização de Vamos capital. levar isso para o lado da pessoa física lá. O cara pegou o dinheiro lá, só que ele começa a imobilizar o capital dele e zero liquidez. Cara, é uma coisa que a gente não recomenda, principalmente quem está dentro do mercado digital. Né? Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma imprevisibilidade muito grande de resultado. Então, quando você vai pegando seu dinheiro, vai comprando, sei lá, terreno, casa, carro, ou seja, você vai imobilizando ele, né? Você tem menos flexibilidade de lidar com o dinheiro quando você precisar dele. Muitas vezes, no longo da trajetória, tem muita gente que pensa que ter negócio, um negócio de sucesso próspero, é um negócio que está dando lucro crescente todo mês. E não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Quem tem negócio há muito tempo sabe. Então você tem um negócio, às vezes você tem um pico de lucro, às vezes você tem um vale, aí você tem outro pico, aí você tem um vale, aí você tem outro pico. O que importa é que você está crescendo, a tendência de crescimento. Mas não é um ganho contínuo. Assim como a mesma coisa acontece com caixa. Às vezes você está com um bom caixa, às vezes está faltando caixa. Em períodos que aconteça alguma movimentação, durante a pandemia, por exemplo, muitos empresários sofreram com isso. Por quê? Porque o dinheiro estava imobilizado. Então, o que aconteceu? Muitos empresários ou tinham comprado um negócio recente, porque o tempo inteiro está se abrindo empresas, né? Cada 6 meses são dezenas de milhares de empresas abertas no Brasil. E
e estava ali mobilizado, às vezes na estrutura do negócio, né? Às vezes nos equipamentos que ele tinha comprado, nos compromissos que ele tinha feito. E aí, quando ele precisou de capital, porque muitas empresas foram obrigadas a fechar, a ficar fechadas, ou não operar, ou reduzir a operação, bufês de festa, por exemplo, ficaram um tempão sem operar. Né? Então, academias, um tempão sem operar. Muitos comércios tiveram que fechar as portas. E aí? Seu dinheiro está mobilizado. Como que você vai fazer? Você vai ter que começar a vender os itens para gerar capital, caixa, para você poder pagar as contas, o aluguel, alguma coisa assim. Então, quanto maior a mobilização do capital, menos flexibilidade você tem para tomar decisões no momento em que falta caixa, ou no momento em que você quer investir de uma forma diferente que você vinha investindo. Então, o ideal é você meio que contrabalancear isso. Eu não sou o cara que fica setando, você tem que investir aqui ou ali. Eu não sou um cara que fala esse tipo de coisa, porque cada um tem seu perfil. Tem empresário que é mais conservador, tem empresário que é mais agressivo, tem empresário que tira o mínimo da renda dele ali por mês e soca todo o resto no crescimento do negócio, né? E a gente tem modelos que deram certo assim, né? A gente tem o Bezos que deu certo assim, né? Foi pegando o dinheiro do negócio e colocando até o negócio dele ficar gigantesco. E tem empresários não, fala assim, não, eu prefiro já comprar um terreninho, a gente não sabe o que acontece, né? Se eu coloco ali... Ele já tá meio que já acertando que o negócio dele vai quebrar. Vai quebrar também, né? E vem muito da cultura da família. Sim. Então tudo pesa. O ideal é você ter meio que um controle. Você tem meio que um balanço disso, um equilíbrio. Então você não sai mobilizando tudo. Você pode mobilizar? Pode. Mas sempre deixe uma grana disponível para você ter liberdade de ação, liberdade de decisão. Ou seja, de investimento, ou numa situação de emergência, ter a reserva de emergência para você poder usar. Já pensou numa situação de emergência? Estou precisando de um dinheiro aqui, vou ter que vender um terreno. Esquece, vai demorar para vender esse terreno. Até porque dependendo da situação que o país está enfrentando naquele momento, outras pessoas também vão segurar de comprar, né? Total, então total. Você tem, assim, ainda mais dificuldade de conseguir ter liquidez com um terreno, por exemplo. É isso, e vai vender a preço de banana, e vai perder muito dinheiro. Vai perder muito dinheiro, né? Boa, e alguns erros assim que o empresário ele comete na sua gestão que você tem observado nos clientes que você atende, nos alunos que você hoje tem dentro da sua comunidade? Focar só em caixa, eu acho que é um problema muito grande que eu vejo, né? Porque o que é o caixa, né? Por que as pessoas... Aí eu comecei a querer entender um pouco do cérebro dos empresários, né? Eu tô trabalhando há muito tempo já com essa galera já faz mais de 20 anos. E quando a gente começa a entender o que passa pela cabeça, você entende por que a galera é tão focada em caixa. Por quê? Caixa é concreto. Caixa é dinheiro. Dinheiro sobrando. Então, assim, cara, quando eu tenho dinheiro sobrando é bom. Então a pessoa sempre está focada em trazer o dinheiro para o valor presente. Sempre tá tentando trazer o dinheiro para si. Só que nesse processo de trazer o dinheiro para si, muitas vezes você sacrifica muito resultado e sacrifica inclusive as suas retiradas. Exemplo, antecipação. Então hoje, se você depende de antecipação, seja de uma plataforma, seja no cartão de crédito, provavelmente você fizer a conta no fim de um ano, o quanto de dinheiro de taxa que você pagou a mais de antecipação, você vai ver que você compraria um carro zero nessa brincadeira aí. Por quê? Porque é dinheiro que você não percebe que vai embora. E muitas vezes, até no mercado digital, o empresário ele acompanha, inclusive, o dinheiro que entrou na conta. Então, para ele, aquele é o faturamento. Muitas vezes é confundido, né? Então, o faturamento, gente, até para setar aqui e alinhar conceitos, né? O faturamento de um negócio digital não é o que entrou na sua conta em si, ali, que foi pago pela plataforma, seja a Hotmart, a Green, quem for, né? Então, é o que você realmente cobrou do cliente, a soma do que você cobrou do cliente. Então, você vendeu um monte de produto ali de 197 ou de 997, é a soma desse valor de venda. Esse foi o faturamento do negócio. O imposto vai ser cobrado a partir dali. A comissão da plataforma vai ser a partir dali. O que você recebe na sua conta da plataforma já saiu um percentual. E muitas vezes, como esse percentual é oculto, não é acompanhado, porque a pessoa já olha o faturamento com que ela recebeu, quando você começa a antecipar, trabalhar com muita antecipação, e você não presta atenção nas taxas que são cobradas, etc., você começa a perder muito dinheiro. Então, quando chega no final do ano, inclusive eu estava falando com um empresário outro dia, eu sentei com ele 1 hora, Anderson, eu falei, cara, dá uma olhada quanto você está antecipando. Se você conseguir fazer uma gestão melhorzinha do seu caixa, melhorzinha,
Aí eu passei umas 2 ou 3 dicas. Melhorzinha. Você já vai economizar muito. Eu lembro que depois de 30 dias, ele falou, Rodrigo, já consegui dar uma equilibrada no meu caixa e eu fiz a conta de quanto eu tinha pago ano passado. R$70 mil de taxa de antecipação. Absurdo. É muito dinheiro. Então, só R$70 mil, muita gente, muitas famílias no Brasil não ganham isso no ano. Então, são coisas assim, importantes para se ver. E por que isso acontece? Às vezes pelo foco no caixa. Então, o que eu faço? Eu tenho que ter o caixa, que o caixa tem que estar aqui na conta. O caixa... Então, como você não tem mecanismo de previsibilidade, você não tem uma certa gestão financeira para fazer previsibilidade de caixa, então eu jogo tudo para valor presente, pelo menos ali fica concreto para poder trabalhar. Só que nesse processo você perde dinheiro. Então, é como se você tivesse que pagar pela sua falta de inteligência financeira. Então, acontece muito isso. Você paga pela falta de inteligência financeira. Quanto isso custa para você por ano? Muitas vezes, dezenas de milhares de reais. É recomendável que o empresário ele determine um salário fixo para ele? Tem 2 formas de trabalhar. Eu, assim, já vi 2 tipos de trabalho e os 2 funcionam, tá? O mais importante é o empresário saber o quanto ele pode tirar. Eu acho que eu cheguei a esse consenso. Porque eu, por exemplo, eu não tenho um salário fixo. Eu, Rodrigo Almeida. Mas eu sei o quanto eu posso retirar da empresa. Então, eu tenho ali um mínimo de prolabore que eu lanço todo mês e vou tirando distribuições de lucro, né? Conforme a gente vai evoluindo o resultado do negócio. Mas para eu tirar distribuições de lucro, eu tenho que saber se uma empresa deu lucro ou não. Então aí começa a necessidade de você entender um pouco mais a gestão financeira. Existem outra linha que é o quê? Não, eu prefiro manter um fixo aqui e recebendo isso, pelo menos eu me organizo financeiramente como pessoa física e aí eu trabalho para isso. Só que muitas vezes também, Anderson, o que acontece? A pessoa define um fixo, mas a empresa já há muito tempo deixou de gerar esse fixo. Ela não gera mais essa renda. E a pessoa está retirando. O que acontece? De repente ele começa a ver falta de caixa. Ué, mas o que acontece? Estou fazendo as coisas que eu sempre fiz, eu estou retirando o mesmo valor. O que está acontecendo? Porque a empresa já não está mais gerando aquela renda, ele está gerando aquela... E ele está retirando aquela renda. Aí de repente, dependência de empréstimo. Aí coloca ali empréstimo. Aí tem mais uma despesa, que é a taxa de juros de empréstimo tem que pagar todo mês. Aí continua tirando o mesmo prolabore. De repente a empresa está insolúvel, assim, não dá para fazer nada com ela. Então, eu sou um defensor de entender a capacidade de geração de renda da empresa. Então, o empresário, antes dele definir se ele quer uma linha, já tive grandes discussões, inclusive com contadores, assim, amigos meus, né? Tipo assim, pô, Rodrigo, mas eu prefiro para estabilidade, porque eu estou trabalhando, eu mereço receber. E eu falo, perfeito, você merece receber. Tanto você merece receber, que muitas vezes você tem que ter a noção de quando você tem que deixar de receber para poder continuar recebendo. Porque em alguns momentos você vai ter que deixar de receber para continuar recebendo. Em algumas situações da empresa mais críticas. E se você não tem essa noção, você vai ser mais um fator ofensor do resultado do negócio ao invés de ser um fator acelerador. O sócio pode prejudicar o próprio negócio dele. Né? Pode. Muitas vezes acontece. E sem querer, não é assim, sabe? Porque a pessoa fala, vou quebrar meu negócio, não é isso, né? Ninguém quer fazer isso. Né? Ninguém quer fazer isso. Uma vez eu fui contratado por uma empresa de construção civil, isso em 2004, para fazer gestão financeira dela. E aí era um pai que tinha alguns filhos, e aí o pai tinha 3 empresas, tinha uma empresa gigantesca, e tinha aberto essa empresa que tinha um potencial gigante de crescimento no Brasil, e tinha colocado para a gestão 2 filhos dele dentro desse negócio. Um dos filhos não ficava muito dentro do negócio, aparecia lá e saía, o outro dependia inteiramente da renda desse negócio. Só que o negócio estava com problema de caixa, problema financeiro, tinha mais de 60 títulos protestados, estava tomado em 3 contas correntes no limite do capital de giro que poderia, estava devendo para fornecedor, já estava com um problema operacional, porque os fornecedores já não queriam mais fornecer para eles. E aí, nesse momento, eles pegaram, me contrataram e falaram assim, Rodrigo, entra aí e ajeita as coisas. E nessa época eu não tinha sensibilidade, eu não tinha diplomacia. Era missão dada, missão cumprida. Então eu saí, faca na caveira, vamos resolver esse problema. E eu comecei. Para a saída de dinheiro aqui, para de pegar cliente grande aqui, pega mais cliente menor aqui, porque esse cliente grande está atrasando muito pagamento, a gente está fazendo... Então,
E aí o financeiro, isso é uma coisa importante também para falar para o pessoal. O financeiro, ele manda em todo o resto da empresa. Todo o resto da empresa. Então, você pega toda empresa grande ou empresa pequena que está em um crescimento acelerado, qual que é o modelo? Você faz um planejamento financeiro, você define metas financeiras de crescimento, etc. E depois você cascateia essas metas em metas comerciais. Então, primeiro você define quanto que eu quero crescer em lucro, quanto que eu quero crescer em faturamento, quanto que eu quero ter de despesa aqui nesse ano para conseguir fazer esse crescimento acontecer. Tal, beleza. Quanto que eu vou investir? Tanto, beleza. Onde? Aí você começa a cascatear. Então, vou fazer essa ação comercial, vou fazer esse lançamento, vou criar esse produto. E aí você começa a rodar a empresa em torno do financeiro. O que geralmente as pessoas começam a fazer é tomam ações comerciais e depois vê o que acontece no financeiro, né? Só que, geralmente, as empresas que crescem de forma sustentável, elas pensam inversamente. Então, elas, primeiro o financeiro e aí o que sustenta. E quando eu entrei nessa empresa e comecei a segurar as saídas, fazer a gestão toda lá do pessoal, o que aconteceu? Eu vi uma pressão absurda do empresário. Não, preciso tirar uma Prolabore, tenho a pensão dos meus filhos, tem não sei o quê, só que a empresa não tinha capacidade naquele momento de pagar o empresário. O que aconteceu? Depois de 4 meses, a gente estava com uma empresa que partiu de 60 títulos protestados, com 2 títulos protestados, estava só tomado 50% do limite em uma conta, a gente tinha conseguido um crédito no BNDES e eu fui mandado embora. E por que eu fui mandado embora? Porque eu estava segurando a renda do sócio. E aí eu fui mandado embora. Eu falei, beleza, qual foi a lição disso tudo? Eu preciso ser mais diplomático, foi isso que eu aprendi nesse processo. Só que eu também aprendi que muitas vezes o dono, ele tá prejudicando o negócio e não percebe. 3 meses depois eu fui chamar de volta, Rodrigo, não tem como você entrar com sociedade? Eu falei, não, amigo, eu sou da paz, isso pra mim já superei já, então não vou. Então o que acontece? Muitas vezes o empresário, ele não entende que ele está prejudicando a própria empresa. Então, e como que ele faz para não prejudicar? Ele começa a ter uma visão financeira de como ele é dentro dessa empresa. Se você retira um Prolabore fixo, ok, você pode tirar um Prolabore fixo. Agora, qual é a sua linha de defesa desse Prolabore fixo? Você está tirando esse Prolabore fixo porque você merece, porque você trabalhou, ou porque você sabe que a empresa está gerando essa renda e você realmente merece esse Prolabore fixo? Porque tem uma questão de empresário que é diferente de funcionário. Tem muita gente que fala assim, olha, o Prolabore é o salário do empresário. Mas não dá para comparar o dono da empresa com o funcionário. Não dá. O dono da empresa está assumindo todo o risco do negócio. Todo o risco do negócio. E quando ele passa a ser um risco para o negócio, aí que o negócio piora. Piora, né? Então, assim, eu sou o defensor, resumindo, do empresário, de o quanto pode retirar de renda. É essa linha. E aí ele pode decidir o que ele quer fazer. Prolabore ou Prolabore mais distribuição de lucro. E aqui está um ponto importante, você pode até citar um pouco mais, dependendo da atividade. Você pode tirar a distribuição de lucro, a distribuição de lucro ela não incide em imposto de renda à pessoa física. Sim. O que gera uma economia absurda por ano também. Né? Se não mudarem as regras. Se não mudarem as regras, mas por enquanto ainda gera. Então, se você tem 5 mil de Prolabore ou 5 mil de Prolabore mais distribuição de lucro, com certeza, nos 5 mil de Prolabore você vai pagar muito mais imposto de renda à pessoa física. Exatamente. Ô, Rodrigo, como é que você alia hoje a tecnologia para poder ajudar o empresário a ter mais resultados financeiros? Legal essa pergunta, porque uma das coisas que eu recomendo muito aos empresários é saírem da operação e ir para a estratégia. Então, como que eles fazem isso? Como que eles saem da operação e saem? Eles eliminam atividades que não agregam valor para ele. Então, eu comprei um restaurante no ano passado, ele estava à beira da falência, estava há 2 anos tendo prejuízo de 8 mil a 6 mil por mês. Eu falei assim, eu vou comprar esse restaurante lá na região onde eu morava e vou dar uma recuperada nele e mostrar para a galera como que a gente recupera um negócio que está morrendo. Né? Comprei esse restaurante, em 60 dias ele saiu de 8 mil de prejuízo e foi para 2 mil de lucro. Eu me envolvia muito menos no restaurante do que o dono anterior. Ué, mas como isso é possível? Como você pode tirar uma empresa de 8 mil de prejuízo para 2 mil de lucro em 60 dias se envolvendo muito menos? Primeira coisa, você elimina a atividade operacional. O que é? Eu faço compra o tempo todo. Não, vai ter um dia de compra. Eu tive uma atividade, que eu até me arrepiei quando eu peguei. Eu estava fazendo phase out lá da empresa, né?
phase-in no meu caso, né? Phase-in. Eu tava lá pegando as atividades da empresa, o empresário pegou e mostrou para mim, falou assim, olha então, é porque eu faço o batimento do ponto de cada funcionário todo mês. E ele mostrou que os funcionários, eles colocavam os pontos em um caderninho, tiravam a foto, mandavam para ele, ele pegava aquela foto, passava para uma planilha todos os dados, depois ele validava a entrada e a saída de cada funcionário todo dia. Isso ele fazia todo mês. Era uma atividade que demorava de 6 horas a 8 horas para fazer, Nossa, dos 4 funcionários que estavam lá. 4 funcionários. Aí eu falei, o que que eu fiz? Coloquei um ponto eletrônico, né? Coloquei um ponto eletrônico lá dentro e ganhei 8 horas. O que que eu fiz com essas 8 horas? Estratégia de marketing, estratégia financeira. E aí você, Nossa. né? É umas coisas que é difícil de acreditar, né? É difícil de acreditar, mas acontece. As Absurdo, pessoas, né? as Como a pessoas pessoa não consegue enxergar um negócio desse. não conseguem. Porque é muito simples, né? Muito básico, né? É muito básico. E por quê? É quando o empresário, uma coisa que é muito importante o empresário entender, é que a hora dele é um ativo, é um investimento. Então, qual que é a diferença da nossa hora para a hora do Elon Musk? É igual. São as mesmas 24 horas, exatas. Ele tem o mesmo dia com 24 horas. Por que o Elon Musk ganha tanto dinheiro e conseguiu construir tanto dinheiro? Porque ele soube alocar essas horas do jeito certo. Então, quando a gente sabe alocar as nossas horas do jeito certo, isso faz toda a diferença. Então, eu sou muito adepto a automatizações, a tudo que você pode terceirizar, que você não agregue valor, que você não tenha visão de como funciona, terceiriza, automatiza. Gestão financeira, tenha um sistema financeiro, entende? Te ajuda a crescer. Por quê? Ao invés de você ficar tabulando em planilha horas e horas por dia, para depois talvez você ter um número que seja confiável, e muitas vezes não é, porque cada um tem um padrão de planilha. Inclusive, é um padrão que eu tenho quando a galera entra para fazer mentoria comigo. O pessoal, não, Rodrigo, eu quero que você dê uma olhada nos números do meu negócio. Eu nem olho mais. Durante um tempo até olhava, mas hoje eu não olho mais. O que eu falo? Não, peraí, vamos preencher isso aqui comigo. E eu pego um padrão meu e começo a preencher com a pessoa, porque eu percebi que é muito mais rápido a gente preencher algo do zero no padrão correto do que tentar entender o que a galera faz no mercado. E esse é o padrão que os sistemas, por exemplo, de gestão financeira ajudam hoje em dia. Então, um sistema de gestão financeira, ele já tem um padrão, já tem a categorização perfeita ali para você já fazer os lançamentos, seguindo as regras do sistema para você poder o quê? Trabalhar com o que é mais importante, a tradução daquilo ali. Você tomar decisões em cima dos números do seu negócio e não ficar trabalhando para imputar número no negócio. E para quem quer buscar ali ajuda sua, de que forma que você ajuda hoje os empresários? Tem duas formas. Eu trabalho com mentorias e trabalho também tem uma ferramenta que a gente criou há 1 ano e meio chamada Máquina de Lucro. É uma ferramenta de gestão financeira, onde a ideia é o empresário em menos de 10 minutos por dia, ele faz seus lançamentos totais de venda, ele faz seus lançamentos de despesa, que a despesa recorrente faz lançamento só pelos próximos anos. Então, para simplificar ao máximo esses lançamentos, para ele ter esse resultado. Então, qual é o resultado? A ideia é a gente levar digerida as informações financeiras para esse empresário já saber decidir o que ele precisa fazer para aumentar o lucro do negócio. Então, não exigir do empresário que ele fique preenchendo planilhas ou gastando tempo com coisas que não fazem sentido. Então, fazer o quê? Cara, você vai pegar um negócio que é simples de abastecer e você vai pegar o resultado e você já vai saber o que vai fazer no mês que vem para aumentar o lucro. Tá? Então, são essas duas formas aí que eu posso As ajudar. mentorias são individuais? Como que funciona? São mentorias em grupo. Tem mentorias individuais, mas eu prefiro trabalhar com a galera em grupo, depois ascender para individual. Eu gosto de conhecer muito bem com quem eu trabalho individualmente, até porque eu me envolvo muito no negócio das pessoas. Então, até pela questão de se tem uma certa sinergia, sabe? E quem quiser pode ir lá no meu perfil também. Então, chamar. vou deixar aqui na descrição do vídeo, galera, o link do Rodrigo para você poder conhecer, mas é muito simples, né? É Rodrigo Finanças, Rodrigo Financas, né? Rodrigo Financas. Financas no Instagram, para você poder acompanhar. E no Instagram dele tem muitas dicas bem bacanas, né? Vídeos, Reels, que ele fala sobre gestão estratégica financeira, dando dicas, dando conceitualizações aí importantes para você que é empresário e que quer, de fato, aí ganhar mais dinheiro. Cara, para a gente poder fechar aqui, eu queria que você deixasse uma dica final, né, para quem acompanhou até agora e que está tendo dificuldade de fazer a gestão financeira do seu negócio, uma sequência de passos iniciais para ela poder começar a tomar o rumo financeiro do negócio dela. Tá, legal.
Primeiro, uma orientação, recomendação geral para todo e qualquer empresário. Invista muito na sua capacitação. Invista muito. Se você pegar todos os empresários que são extremamente prósperos, bem-sucedidos, você vai ver algo em comum. Esses caras investem absurdamente em treinamento. Seja próprio ou seja treinamento de funcionário. Então, invista muito, muito. O que você puder. Não para de investir nisso. Porque é isso que vai te manter diferenciado em relação à concorrência. Isso que vai te trazer uma visão melhor de como suprir a necessidade e os desejos do mercado. É isso que vai te fazer ter clareza e menos estresse na tomada de decisão do dia a dia. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto importantíssimo. Saiba qual que é o lucro do seu negócio. Saia um pouco da vertente do faturamento, descubra o lucro do seu negócio. Qual a capacidade da sua empresa de gerar renda? Esse é o primeiro passo. A partir daí, você vai para o terceiro passo. Né? O primeiro passo é esse, capacidade de gerar renda. O segundo passo é como eu vou aumentar essa renda. Mas primeiro descubra hoje qual é a renda gerada pela empresa. Isso aí. Cara, quero agradecer. Nosso bate-papo foi muito ótimo. bacana e tenho certeza que esse conteúdo aqui vai contribuir para a galera que quer buscar um pouco mais de clareza financeira, que quer ter mais resultados. E como sempre, a Tactus está aqui à disposição, né, para poder te ajudar. Né? Como o próprio Rodrigo falou, nós também atendemos financeiramente o seu negócio. Nós temos um serviço de BPO financeiro, que é um serviço que é focado para atender as empresas do mercado digital e que tira da sua frente ali todas as demandas do dia a dia, porque o nosso time acaba cuidando disso tudo e você só vai ter que aprovar ali o que vai ser pago em relação ao seu próprio negócio. Também tem um presentinho também aqui para o Rodrigo, de pedir para o pessoal entregar aqui para mim. Opa! A gente sempre entrega... Ah, que show. A gente sempre entrega aqui para os nossos convidados Obrigado, bonito. uma lembrança para você poder carregar do nosso podcast. E dizer mais uma vez que foi um prazer você ter vindo aqui e desejar também muito sucesso aí para sua carreira aí como consultor, professor, né, empresário também como é. Maravilhoso, cara. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Muito boa conversa. Isso aí. Quero agradecer a você que esteve com a gente até agora. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo, se você achar que faz sentido, também mandar esse conteúdo para outra pessoa que também possa tirar proveito. Tamo junto nessa e até um próximo podcast.